Você percebeu que finalmente temos a revelação da origem de um tipo específico de zumbis ali de The Walking Dead? Um tipo específico que apareceu na primeira temporada do Daryl? Pois é, a gente sabe de onde eles vieram agora. Mas e o detalhe sobre a mentira que a Carol contou pra Jenny, de que queria matar o Daryl? Você percebeu que aparentemente ela não acreditou, ela só fingiu que acreditou? E a arma que a Isabelle consegue nesse episódio e que deve usar no próximo, mesmo estando presa? Pois é, esses são alguns detalhes do episódio 3 de Daryl Dixon que eu vou trazer e explicar tudo. Se você quer saber, cola aqui, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol, segunda temporada, pra gente voltar a falar sobre o episódio 3. Agora, o vídeo de detalhes, segredinhos, easter eggs, referências e pontos que a gente tem nesse episódio 3 que você pode não ter notado e coisas importantes pra esse universo, inclusive uma explicação aí que a gente esperava de um tempo. Mas antes de começar, não esqueça de deixar esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nossas análises semanais dos episódios. Próximo episódio promete muito, né? Muita gente fala que é o melhor, vamos ver, cola aí. E é o seguinte, né? Esse episódio 4 teve uma temática bem artística, porque traz muito do passado da Jenny, que é a vilã. A gente tem um foco na Mona Lisa, que é a principal arte mais valiosa que tem lá na França. E justamente a gente vê o Museu do Louvre em duas versões, né? Tanto na versão agora, atual, vários anos de Apocalipse, como na versão no dia que começou o Apocalipse, que era quando a Jenny trabalhava lá como zeladora. E é daí que a gente tira o primeiro detalhe segredinho desse episódio, né? Eu quero falar sobre o fechamento do Louvre. Esse primeiro é mais uma curiosidade de bastidores, mas pra quem é fã, é um marco pra The Walking Dead, é um marco histórico, inclusive, tá? Porque caso você não saiba, The Walking Dead Daryl Dixon foi a primeira produção da história a conseguir fechar o Louvre inteiro pra fazer uma gravação na vida real. Isso mesmo. Eles fecharam tanto a parte interna quanto a parte externa. Sim, já tiveram outras produções de filmes e séries que aparece o Louvre, aparece um pedaço ou outro, mas sempre fecha só um pedacinho. The Walking Dead fechou tudo. Um dos principais cartões postais do mundo, dos principais pontos turísticos com visita assim diária, lotado, é o Museu do Louvre, e não usaram nenhum estúdio pra representar as cenas do Museu do Louvre. Gravaram lá dentro mesmo. Essa cena que você tá vendo aqui da Jenny foi dentro do museu, que era pra estar lotado de visitantes. Não, eles fecharam, interditaram todo o museu lá fora e dentro, a parte das artes mesmo, e deixaram a produção colocar figurantes lá, a atriz, e gravar a cena. O mesmo vale pro lado de fora, com vários figurantes que não são pessoas normais que estavam lá, eram os figurantes. Os carros também eram carros cenográficos que colocaram na porta. No final do episódio, né, a gente tem um episode insider que os produtores falam sobre como foi gravar, e de acordo com eles, levou um ano pra eles conseguirem esse feito de conseguirem fechar e ter uma data correta pra gravar as cenas. Um detalhe é que nesse frame você consegue ver bem no cantinho, né, a grade onde os fãs ficaram na hora da gravação, que não aparece em cena. Esse aqui é só um vídeo de bastidores, né, na hora que estavam gravando ali, que ficou o limite pras pessoas do outro lado da rua pra cá, e o Louvre inteiro todo fechado. E além de tudo, os produtores revelaram que foi muito sensível, eles tiveram que ser muito cautelosos, porque é um local muito sensível, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. É um local cheio de obras de arte, de coisas marcantes, então eles tinham que usar o sangue falso pra questão dos zumbis. Na parte de dentro, eles tinham que gravar do lado das obras, algumas originais mesmo que tem, que a galera visita no mundo mesmo, e tinham que tomar muito cuidado. Uma outra curiosidade é que foi mais de um dia que eles fecharam o Louvre por inteiro, tá? Não foi só em um dia específico, foi pelo menos 2 ali, em semanas diferentes. Quem acompanhou as gravações aqui no canal sabe, mas é um feito e tanto pra The Walking Dead, né? A primeira vez que fazem isso. Mas aí a gente segue pros detalhes e pontos sobre história. Agora eu quero ir sobre uma questão temporal que a gente tem logo ali no início do episódio. Eu quero falar sobre os 13 anos de Apocalipse. Que aqui é meio que trazido uma ambientação temporal que eu vi algumas pessoas querendo corrigir e outras questões, mas eu preciso explicar isso aqui e deixar bem claro, tá? Basicamente, na conversa da Carol com a Jenny pergunta de onde ela veio, e obviamente a Carol mente, né? Fala que tá ali na França desde o início do Apocalipse, e 13 anos atrás estava lá visitando a França e acabou ficando presa quando o Apocalipse começou. Então, de acordo com a linha temporal que eu já tinha trazido aqui no canal, realmente a série do Daryl é pra tá beirando bem próximo de 13 anos de Apocalipse mesmo. Como eu disse, nesse momento da história, Rick e Michonne já voltaram pra casa, mas nem Daryl nem Carol sabem. Só que assim, era pra ser alguns meses um pouco antes de 13 anos de Apocalipse. Então tem duas possibilidades aqui. Ou eles arredondaram pra 13 na fala da Carol, porque também não tem como ela ter noção de calendário, ela acredita que é 13 mesmo, e arredonda ali, porque é algo que alguém faria no Apocalipse. No Apocalipse ninguém fica 12 anos e 10 meses. Não, então faz mais sentido arredondar ali pra cima. E tem a outra questão também de que ela conta que esteve na França 13 anos atrás, e depois que começou o Apocalipse, ela ficou presa. Ela não fala que começou o Apocalipse há 13 anos. Tem 13 anos que ela foi pra lá visitar. Então tem que contar o período que a Carol tava lá visitando e tudo mais até o Apocalipse começar. Em resumo, nesse momento aqui da história da segunda temporada, a gente tá em algum momento entre
entre 12 anos e 9 meses e 12 anos e 11 meses, mas eles arredondam pra 13, até pela perspectiva da personagem e outros pontos. Mas aí vem, porque indo cronologicamente, as revelações vêm. Eu achei essa aqui uma das mais legais do episódio pra trazer nesse vídeo de detalhes, porque é uma que a gente tá esperando ver desde 2023. Por quê? Lá em 2023, nós fomos apresentados na primeira temporada desse spin-off pros Burners, né? Os zumbis queimadores, que são os primeiros zumbis que o Daryl tem contato na França assim que ele chega, né? Os zumbis que só de encostarem a mão ali já queimam. Eles aparecem tanto no primeiro episódio quanto num episódio mais no meio da temporada ali e depois não aparecem mais. Existem deles em alguns locais específicos ali distribuídos da França. O Daryl é queimado e a gente descobre que a queimadura deles causa uma infecção muito parecida com a de uma mordida mesmo, a ponto que se a Isabelle não tivesse encontrado o Daryl pra cauterizar essa ferida, o Daryl provavelmente teria morrido com a queimadura desses zumbis. O sangue deles é ácido. E de lá pra cá a gente nunca teve revelações sobre a origem deles. A gente sempre ficou questionando se vieram dos testes lá do início do Apocalipse ou se são variantes naturais. E agora sim a gente pode falar da origem dos Burners. Pois é, que esse episódio 3 da segunda temporada do Daryl traz pra gente finalmente qual que é a origem. Por meio de o que parece ser, mas com certeza foi isso. Basicamente essa revelação acontece logo no início do episódio, quando Daryl e Carol estão lá xeretando na base da Genet e presenciam eles fazendo testes em pessoas, né? Fazendo pessoas virarem zumbis, atirando nas pessoas friamente e injetando o soro do super zumbi, né? Que eles estão tentando encontrar um ponto exato do soro, uma quantidade de miligramas suficiente ali pra poder conseguir esses soldados mutantes sinistros muito mais fortes que eles podem controlar ao mesmo tempo. E na cena a gente vê claramente que tem pelo menos 2 locais de testes ali e que traz uma ideia que eles fazem isso diariamente, tem um tempo. Tem esse local que eles matam, lá atrás tem outros eles matando e aplicando soro também. Então existe uma quantidade de zumbis imensa na França que passaram por esses testes. E o que o Remy, que tá junto com a Carol, fala? Ele diz que as pessoas falam que os Burners vieram desses testes aí da Genet que não deram muito certo. Basicamente, tentando criar a espécie superior, ela acabou criando outras mutações, outras variações diferentes com esse soro. E daí a gente tem os zumbis queimadores, uma espécie bem específica que eles deixam jogados lá na França. E assim, sinceramente, eu não acredito que eles vão aprofundar mais do que isso na questão dos Burners, tá? Dos queimadores. É basicamente essa a explicação do universo e acabou. Temos pelo menos a revelação de uma das variantes aí. Mas aí a gente segue porque a gente tem que voltar lá pra União pela Esperança, que era o grupo do bem e agora já não é tão do bem mais. Porque ali a gente tem que falar da cerimônia que tá acontecendo e especificamente eu quero falar sobre os peregrinos, né? A gente conhece umas informações que podem se conectar com a terceira temporada dessa série, tá? Caso você não tenha notado. Basicamente aqui, o Lozang tá fazendo um discurso falando que finalmente o momento que todos esperavam chegou. E aí ele fala, né? Vocês que vieram de vários locais, incluindo Alemanha e Espanha. Ou seja, aqui a gente tem a comprovação de que membros desse grupo, desse movimento, não vieram só de locais diferentes da França, porque a França é bem grande. Mas não, no meio dessa galera a gente tem pessoas de outros países vizinhos ali, às vezes não tão vizinhos também. O que significa o quê? Que em países como a Espanha e a Alemanha chegou a informação sobre o movimento União pela Esperança, que tem um Messias e tudo mais, que todo mundo se junta na Normandia pra esperar, é o Messias. E especificamente, na Espanha se sabe sobre esse movimento. E aí que vem o ponto, né? De forma confirmada, a Espanha é o país onde vai se passar a história da terceira temporada dessa série que tá gravando agora. Eles estão gravando, inclusive, na Espanha. O que indica pra gente o quê? Né? Que mesmo que essa segunda temporada vai concluir o arco da França, provavelmente com o fim da União pela Esperança e o fim do Poder dos Vivos, mesmo assim, na terceira temporada, quando Daryl e Carol chegarem na Espanha, eles podem ouvir menções sobre esse movimento União pela Esperança. Às vezes encontrar algum personagem e tudo mais que fica lá acreditando que o Messias, ficamos sabendo por cartas que o Messias chegou lá na Normandia, a gente vai lá, pessoas achando que vão chegar lá e encontrar alguma coisa e eles vão ter que barrar pra dizer que deu ruim, né? Que na verdade não era algo que todo mundo esperava, como a gente viu nesse episódio. Claramente eles podem colocar uma referência assim, e é o próprio país pra onde eles vão, então vamos ver como é que isso se conecta mais no futuro. Saindo disso, eu quero ir pra outro detalhe que também tem a ver com essa cena, porque o foco dessa cena é quem? É o Laurent. E justamente eu quero falar, alguns podem rir, mas é o grande ponto, eu quero falar sobre Laurent drogado. É basicamente isso, tá? É a forma mais vulgar de se falar, mas é basicamente isso que aconteceu com ele aqui, caso você não perceba. Nessa cena, a gente vê que quando apresentam o Laurent pro povo, o povo fica espantado e tal, ele chega com o olho meio fechado, meio sonolento. Você pode imaginar que é coisa de jovem, né? Que tá aquém de todo mundo e tal, mas não, tá? O Laurent exatamente não é tão assim, ainda mais por o que tava pra acontecer ali. A todo momento, quando movimentam ele na cerimônia, estão preparando tudo, ele tá mais ou menos desse jeito, com o olho querendo fechar, e inclusive, quando colocam o zumbi da Sylvie, né, e mostram pra ele, ele abre um pouquinho mais o olho, mas continua aquém, continua sonolento, zonzo,
zonzo, zoado, porque ele estava drogado. É, meu querido. Nas cenas que antecedem a cerimônia, lá quando eles estão dentro do castelo ali ainda, o Lozang dá uma bebida pro Lohan. Ele oferece pro menino, fala que é pra ele ficar mais relaxado e o menino basicamente não aceita, dizendo que não, eu já tô relaxado. Só que assim, era um nível de relaxamento com a possibilidade de controlar ele. É isso que eles queriam. O Lozang basicamente queria oferecer isso aqui pra que o Lohan, na hora que ele visse a zumbi, principalmente sendo zumbi da Sylvie, ele não assustasse e fugisse, ele só aceitasse, porque na cena da mordida ele ia aceitar a mordida tranquilamente, porque ele tava dopado. Fora que ainda depois, quando eles salvam ele da situação e correm com ele ali pelos muros da fortaleza, a gente vê que a Isabelle tem que guiar ele, porque ele tá todo lerdo, lento, ainda fala pro Lohan, Lohan, anda logo, vamos, anda, porque o menino tá lento, ele tá dopado ali mesmo. Vale lembrar uma outra cena também, o Daryl, quando ele tá conversando com o menino e fala, ó, você vai correr, você vai pra aquela caverna na floresta, você lembra da caverna? Aí o menino não responde, a caverna, Lohan, ele sacode o menino não tá respondendo. Sim, o cara dopou o moleque simplesmente pra ele não ter nenhuma reação agressiva, nem nada, e só aceitar a mordida. Pois é. E vamos seguir pro próximo ponto, que saindo desse foco do Daryl, a gente tem que ir lá voltar um pouco pra Carol, porque a gente tem uma questão muito importante que esse episódio deu indício. Eu quero falar sobre a Gené, porque a Gené não acreditou na Carol. Meu jovem, você percebeu isso? Esse episódio trouxe os indícios suficientes de que ela pode ter comprado um pouco da ideia, mas no geral ela é muito mais desconfiada e sabe ler muito bem as pessoas pra simplesmente cair nessa. E nessa qual? Nessa de quando a Gené pergunta o que você veio fazer aqui, o que você quer com o Daryl, ela fala, eu quero matar ele. Ela quer matar o Daryl, que surpreende a gente, uma estratégia legal. Aqui fica parecendo que a Gené comprou isso e tal, mas a gente sabe muito bem que a Gené é uma personagem que lê as pessoas. O final da primeira temporada trouxe isso muito bem pra gente, quando ela descobre que o Codron traiu ela, sem ao menos ninguém ter contado pra ela. Tipo, fugiram e é você que tava no controle? Ao invés de só pensar que poderia ter sido uma falha, não. Ela entende e força ele a dizer, né, que deixou eles fugirem. Depois leva ele pra tortura. No episódio 2 ela fala pra insistir, mesmo que o Codron não traga informações, ela tem certeza que ele tem algo. E em todos esses momentos ela tava certa. Fora o principal, né, que no final do episódio, quando eles já estão lá de frente ao Monte Saint-Michel, preparando a horda de super zumbis, a Carol vai lá conversar com ela, entender o que tá acontecendo. E a Gené manda os guardas tirarem a Carol, né, e a gente já viu pelo trailer do próximo episódio que a Carol tá lá presa no meio da multidão e vai tomar tiro também pra virar zumbi. Por isso que eu falei que ela acreditou, mas acreditou levemente na ideia da Carol, tipo, acreditou 30%, pensou assim, pode até ser verdade, mas não vou dar credibilidade pra ela. Você quer matar ele? Você vira zumbi pra gente, você vira das tropas de super zumbis aí, você mata, faz o que você quiser, sendo verdade ou não, pelo menos eu consigo o que eu quero. É basicamente isso mostra o nível de vilã que essa personagem é, que é muito bom. Não é o melhor nível de vilã de The Walking Dead, não, mas tá valendo. Mas aí vamos voltar lá pra dentro, vamos voltar pro Monte Saint-Michel, porque nesse finalzinho também a gente tem uma outra brecha referente a uma personagem que chegou na série, né, na primeira temporada. Eu quero falar sobre a arma da Isabelle. A gente tem uma referência aqui já que se conecta com o trailer do episódio 4 sobre o que ela vai fazer e que ela já tava tramando desde o final desse episódio. Pois é, no final a gente vê que o Daryl tá preso lá, eles trazem a Isabelle ali, tudo preparando pra interrogar eles, porque eles querem saber cadê o Lohan. Só que o grande ponto é que nisso, enquanto ela tá conversando com o Daryl, até mesmo sem que o Daryl perceba, a cena mostra ela observando um ralo quebrado, que tem até uma barata saindo dali de dentro, e logo temos ela colocando a bota ali pra arrancar essa tampa do ralo que tá quebrada e guardando pra ela como uma arma. Nisso ela é levada pelos guardas pra ser interrogada lá pelo Lozang, e no trailer do episódio 4, que a gente já analisou aqui no canal, a gente vê exatamente essa peça, esse ralo quebrado, né, enquanto ela tá conversando lá com o Lozang. Ou seja, ela vai usar disso pra tentar escapar ou até mesmo pra tentar matar o Lozang. E como eu disse na análise do trailer, pode resultar na morte dela, pode resultar na morte do Lozang ou pode resultar na morte dos dois. Veremos no próximo episódio, mas esse episódio 3 já deu essa brecha que pouca gente notou, ela pegando o ralo e guardando, só fica nisso, enfim. Vamos seguir pro próximo detalhe, porque a gente tem que falar sobre isso, né, que assim, esse é um dos mais óbvios, mas como eu falei no episódio 2, vamos falar aqui. Eu quero falar sobre o Invisível, né, que é o nome do episódio e que pode ter um duplo sentido aqui, tá? Nos dois segmentos, tanto na parte do Daryl lá, que tem um foco na cerimônia do Lohan, quanto na parte da Gené. Primeiramente aqui do Lohan é o que a galera mais usa de imaginar, que é a ideia de provar que o Lohan é invisível, né, não que os zumbis não enxergam ele, mas que ele é o imune, ele é a cura, né, vamos deixar ele ser mordido pelo zumbi, porque aí não vai acontecer nada. Então, é muito disso, pode ter muita conexão com o Lohan, ele vai ser o invisível, mas também isso se encaixa muito com a Gené e o passado dela, que o grande foco aqui de como ela se tornou vilã é o porquê as pessoas ficaram protegendo artes, ficaram protegendo os bens materiais ali de um museu sagrado e não sei mais o que, e não protegeram as pessoas, tratando as pessoas como invisíveis, tratando ela como um tipo de pessoa invisível, que trabalhava numa classe mais baixa da sociedade, ela era faxineira do museu
museu, ela simplesmente teve que presenciar o marido dela sendo morto na frente dela, então é como se ela fosse invisível. Pros dois segmentos, esse título funciona e pode se encaixar com mais coisas também, tá? Então, essa é uma questão, mais um detalhezinho. Coloca aí o que você achou. De todos que eu trouxe aqui, eu gostei mais foi dos burners, porque eu queria uma explicação, achava que a série ia passar reto sem explicar, mas trouxe. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, né? Se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo ainda de detalhes e mais coisas sobre a série que estão chegando aí. No mais, é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!